Boa noite a todos, obrigada pela presença. A CIP, mais uma vez, faz esse programa do projeto Diálogos. Ele é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura e é um polo cultural da CIP que aborda temas contemporâneos. Esse ano, Dan Stuba é o nosso curador e nosso embaixador desse programa, desse projeto, e hoje a gente está recebendo com ele o Leandro Carnal. A CIP, como uma instituição judaica, está sensível ao que está acontecendo hoje no Oriente Médio, em Israel, solidários a todas as vítimas. E eu gostaria de, antes de começar esse evento, de pedir 1 minuto de silêncio para a paz e para solidarizar a todos que estão sofrendo hoje e que sofreram no dia 7 e que morreram no dia 7 de outubro. Obrigada. Obrigada. Bom, com vocês, Dan Stuba e o professor Leandro Carnal. Tudo bem, olá. Boa noite a todos. Legal. Salve, galera do fundão. Galera de cima, galera de todos os cantos. Que bom. Por um instante eu achei que a CIP ia atrasar o nosso encontro, né? Adiar. Depois disso eu achei um ato de mais de coragem, da constante coragem do seu trabalho, das pessoas que têm feito a história da CIP, não se amedrontar agora. Não recuar, estar aqui, né? Vir para o palco, propor um encontro. É disso que a gente vai falar, do encontro, da verdade. Digo a vocês de coração que já no camarim já mudei tudo que eu ia perguntar, porque o Carnal, né, sempre vai abrindo outros caminhos. Enfim, eu quero muito felicitar a presença de todos. Precisa do microfone ou está tudo bem? Precisa? Eu achando que todo mundo estava me ouvindo, vocês não viram nada até agora? Eu achando que como um ator já estava projetando a voz, estava nada. Vamos lá. Deixa eu ir para os primeiros dos compromissos óbvios e já apresento o Carnal. Tudo bem por aí? Você? Não está me vendo. Tudo legal? Assim é aplauso, né? Né? Tá. No final a gente faz assim, show. Vamos lá. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Diálogos, ciclo de encontro da CIP que convida o público a refletir sobre temas atuais. Este evento é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura e pela Congregação Israelita Paulista, a CIP, com patrocínio, agora é importante, CSN, Itaú, Unigel, Banco Safra, GR, Rossé, Smart Storage, Maekawa, sim? Maekawa e Teleperformance. O projeto Diálogos é um polo cultural da CIP, que realiza inúmeros eventos culturais, como workshops, shows, espetáculos, cine-debate e palestras como as de hoje. Você, pessoa física, a gente está no vídeo também? Então, para você que está nos vendo através da câmera e para vocês que estão aqui, pessoas físicas e a sua empresa,
podem ser amigos e parceiros da música, da arte, da cultura, beneficiando milhares de pessoas. Através do incentivo fiscal, você investe em cultura. Todo mundo sabe disso, né? Para quem não sabe, uma parte do seu imposto que você vai pagar, ao invés disso, vem para cá e a gente faz eventos assim se tornarem possíveis. Então, colabora, procura a CIP, tem a Ive aqui, bate um papo com ela e vê o que é possível fazer, pessoalmente e pela sua empresa, tá? Físico e jurídico. No site da CIP você encontra todas as informações, para quem não quiser falar com a Ive, não estou afim, não gosto da Ive, vai lá no site www.cip.org.br. Quero ver se fazer isso agora. Fez? Você é show. Qual é o seu nome? Áquila. Feitiço de Áquila. Todo mundo faz essa piada contigo? Sabia, desculpa. Bom, é isso que eu ia falar, os velhos, né, que sabem, que assistiu esse filme na sessão da tarde. Tem os mais velhos que viram no cinema, mas aí eu não vou nem falar. Contamos com a participação da Juliana e Áquila, olha aqui, né, que farão a tradução de Libras desse evento. Agradecemos a equipe da CIP, e daí eu vou pedir uma salva de palmas de vocês, porque tornaram isso possível. Calma, quando eu acabar de falar o nome deles. A equipe da CIP, a Ive Peckelman, Nathan Kelman, Raquel Gabel, e a Simone Rosenthal e toda a equipe do Teatro FAAP, eles são demais, esse é o teatro. Eu vou estrear uma peça aqui ano que vem, se tudo der certo, eu adoro, amo esse palco, já estive aqui algumas vezes, estarei de novo, pela realização desse evento. Senhoras e senhores, aplausos a eles. História e verdade, podemos confiar nos fatos, é o tema de hoje. Eu vou vou chamar ao palco o nosso convidado, o professor Leandro Carnal, formado em História, um dos mais respeitados pensadores brasileiros da atualidade, colunista do jornal O Estado de São Paulo, escritor de best-sellers como Pecar e Perdoar, O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão, O Inferno Somos Nós, Do Ódio à Cultura de Paz, escrito com Monja Cohen, Felicidade, Modos de Usar, escrito com Cortella e Pondé, e o recém-lançado Preconceito, uma História, escrito com Luiz Estevam, doutor em História Cultural. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Leandro Carnal. Será talvez um desperdício, mas eu pensei em começar isso, já que estamos no palco. Bom, você quer falar alguma coisa já? Boa noite. Mais do que nunca, shalom. Mais do que nunca, a paz entre nós. Como é que é shalom em Libras? Paz, bonito. Olha mesmo? Bonito. E qual é o símbolo? Como é o símbolo? Eu tenho dificuldade com Libras porque eu sou de Aquário. Obrigado a todos, boa noite, até a próxima. Eu separei um texto e eu vou ler rapidinho, tá? Acho que talvez movido pela emoção de estar num palco, e nesse palco, que eu acho um palco muito bonito, eu vou ler um texto. Cadê aqui? Pobre de mim. Ai, pobre de mim. Aqui estou eu para entender, ó Deus, já que me tratas assim, que crime cometi contra vós quando nasci? Mas se nasci, já entendo que o crime cometi. Aí está, motivo suficiente para a vossa justiça e rigor, porque o crime maior do homem é ter nascido. Mas só queria saber, para apurar meus cuidados, além do crime de nascer, que outros crimes cometi para me castigares ainda mais? Não nasceram também todos os outros? Pois se os outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei? A ave nasce, embelezada por seus ricos enfeites, não passa de uma flor de plumas, ramalhete alado, quando, cortando veloz os salões aéreos, recusa piedade ao ninho que abandona em paz. Eu, tendo mais alma, tenho menos liberdade? Nasce a fera, com a pele respingada de belas manchas, lembrando as estrelas. Logo, atrevida e feroz, a necessidade humana lhe ensina a crueldade. Monstro de seu labirinto, eu, com melhor instinto, tenho menos liberdade? Nasce o peixe que nem respira. Feito um barco de escamas sobre as ondas, seu espelho ele gira por toda parte.
exibindo a imensa habilidade que lhe dá seu coração frio, e eu, com mais escolha, tenho menos liberdade. Nasce o riacho, que dentre flores surge de repente, e de repente entre flores se esconde, onde o músico celebra a piedade das flores que lhe dão a majestade do campo aberto à sua fuga. Eu, tendo mais vida, tenho menos liberdade. Assim, chegando esta paixão, um vulcão qual o Etna, quiser arrancar do peito pedaços do coração. Que lei, justiça ou razão pôde recusar aos homens privilégio tão suave, exceção tão única que Deus deu a um cristal, a um peixe, a uma fera ou a uma ave? Nesse texto, o homem pergunta para Deus, tenta entender os sofrimentos que ele vê. E ele dá exemplos. A sua verdade é: eu sofro, e isso acontece comigo, e eu não entendo por quê. Porque eu não vejo os outros sofrendo como eu. A verdade é assim, não é? Essa é a minha verdade. Eu estabeleço a partir do que eu vejo e do que eu sinto. E eu não sinto o que você sente, eu sinto o que eu sinto. Portanto, essa é a minha verdade. A verdade, agora para você, ela é absolutamente pessoal e única? Ou existe uma verdade para todos nós? Bem, obrigado por esse começo épico, poético e épico. Tem um problema de raciocínio filosófico quando você me pergunta se a verdade é pessoal, porque se a verdade é pessoal, Dan, o que você disse é uma verdade pessoal. Logo, se é pessoal, que a verdade é pessoal, pode existir uma verdade absoluta. Você estabelece o que se chama em filosofia um oxímoro, uma contradição em termos. Então, eu entro num labirinto. A verdade, se ela for totalmente pessoal, ela deve abrir caminho para que exista também a absoluta, porque afinal a pessoal só vai valer para você. Existem fatos, e aqui me chamaram para falar disto, meu tema não é a guerra hoje. Eu escrevi um livro sobre o Oriente Médio, fruto de uma viagem longa a Israel, e o meu livro terminava, naquela ocasião, sobre o Oriente Médio, com uma promessa de paz, porque os acordos de Oslo estavam progredindo, e o livro foi publicado, e eu falei que finalmente a paz parecia ter chegado a essa terra tão especial. E aí houve o assassinato de Isaac Rabin, e o processo perdeu a força que tinha antes. O livro não vendeu nada, mas isso acontece para eu aprender a não profetizar mais história. A pergunta que tão bem o Dan me fez é a pergunta do mais belo poema da literatura sapiencial da Bíblia, que é a de Jó. O que um justo sofre? E o debate entre os 3 amigos, a esposa, a perda dos 10 filhos, a perda dos bens e, finalmente, o 4º amigo, e as respostas de Deus, inclusive com a reflexão belíssima sobre o Leviatã, essa resposta faz do livro de Jó uma das perguntas mais importantes na filosofia. Por que existe o mal no mundo? Qual é a origem do mal? Por que nós sofremos? Por que crianças morrem de câncer doloroso e tantos políticos sobrevivem anos e anos e se tornam nonagenários a esse respeito, não? Eu trouxe uma breve reflexão para depois a gente aprofundar com perguntas, que é exatamente pensar nesse desafio hamletiano do ser ou não ser. Eu começo lembrando uma história atribuída a Júlio César, que sua esposa Pompeia teria recebido um homem numa festa que só poderia haver mulheres, e Júlio César se divorcia por outros motivos, não este, mas alega a frase que entrou para a história. A mulher de César não deve apenas parecer honesta, não deve apenas ser honesta, ela deve parecer. E aqui César, um homem prático, capaz de ser amante do rei da Bitínia, ao mesmo tempo que era um guerreiro, César introduz a necessidade do fingimento público, da fama, da reputação. Maquiavel, autor do Príncipe, é muito importante relembrar que existe o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry e existe a obra O Príncipe de Maquiavel. Eu estou repetindo coisas que antes eu não repetia. A Terra é redonda, Maquiavel não é igual a Antoine de Saint-Exupéry.
Isso tem tornado o seu trabalho mais fácil ou mais difícil? Tem se tornado mais repetitivo, porque há 20 anos, inclusive aqui na FAAP, eu ensinava sobre a Revolução Copernicana. E era um dado, todo mundo aceitava que a Terra fosse redonda, né? Galileu, Copérnico, Kepler, mas a gente está voltando, nós estamos voltando a isso. No capítulo 18 do Príncipe, ele fala que é muito importante parecer, porque as pessoas só veem o que tu pareces e não aquilo que tu és. E como o vulgo julga de acordo com a maioria, eles vão pensar que você deve ser todo piedade. É o capítulo mais importante para definir essa espécie de cinismo maquiavélico, como depois se tornou. Então, parecer é mais importante do que ser. E em política, como se diz, como é que eu sei que um político está mentindo? Uma velha piada diz, quando seus lábios estão se movimentando. Isso seria a forma. Mas contra fatos haveria argumentos? Contra fatos haveria argumentos? O historiador vai perguntar qual a fonte. A fonte é a base da história. Não? Desde o século XIX, que a gente diz, pode documento, pode situar. Se não houver documento, não há história. Se não houver uma fonte. Mas exatamente das fontes que nós temos escritas e imagéticas, nós sabemos que elas sofrem muito. Os franceses diziam que o papel sofre qualquer coisa, ele aguenta qualquer coisa. Le papier souffre tout, é um ditado antigo francês. E a ideia de que eu possa escrever qualquer bobagem e que qualquer corte medieval tinha a figura do falsário, que Humberto Eco consagrou na figura de Baldolino, num romance menos conhecido, era fundamental. Os documentos falsos são muito abundantes. Mas a fotografia é a verdade. Quem estuda a União Soviética no período stalinista sabe que Stalin adulterava fotografias em larga escala. À medida que ia ocorrendo expurgo, as pessoas iam desaparecendo. A do Trotsky, por exemplo, é a mais famosa. Trotsky, do lado do famoso discurso de Lenin. Depois, figuras que vão oscilando durante a ditadura de Stalin. Então, a fotografia pode ser adulterada. Não bastasse isto. Hoje, com o nosso mundo da pós-verdade, o mundo da pós-verdade vai fazer com que as edições tornem possível. Vejam, quando minha mãe fez 80 anos, eu fiz um recurso cômico. Através de uma empresa em São Paulo, eu coloquei a Rainha Elizabeth, o presidente Obama e o Papa Francisco elogiando minha mãe no seu aniversário. E falando das virtudes da minha mãe, em português. E vários convidados, nossa, Leandro, você realmente é importante. Você conseguiu que o Papa... E eu pensei, realmente, gostaria de ter esse poder, né? Mas não o tenho. Mas como é fácil convencer pessoas que querem acreditar. É muito fácil convencer pessoas que querem acreditar. E com os recursos atuais, eu entendi um livro que mudou minha maneira de pensar a política objetiva, que foi A Mente Moralista do Haidt, que eu usei num clube do livro, porque lá esse psicólogo social americano diz que nós não somos guiados pela vontade de conhecer a verdade. Ele usa a metáfora do elefante e do cavaleiro, do ginete. Nós somos levados a pertencer a um grupo. Por que você sobreviveu? Porque você pertence a um grupo. Desde a pré-história você sobrevive porque você pertence a um grupo. Por isso eu não sou, no meu grupo de WhatsApp, um cientista em busca da verdade. Eu sou alguém que quer a aceitação do grupo. E se o grupo vota em A ou B, condena ou apoia vacinas, eu não estou em busca do estudo desde o Dr. Jenner e o Dr. Pasteur, eu estou em busca da aceitação do grupo de churrasco. Isso é mais importante que a vacina de varíola. A vacina de varíola está lá. Eu preciso ser aceito pelo grupo, porque sem o grupo eu não pertenço à comunidade. E o pertencimento é um dos sentimentos mais fortes da espécie humana. E esse pertencimento, estudado pelo grande historiador israelense, Yuval Harari, ele vai dizer, por exemplo, a chamada revolução cognitiva, há 70 mil anos, fez com que a gente passasse a compartilhar histórias quase todas falsas. É porque o faraó diz que ele tem que construir uma pirâmide, que ele vai convencer 100 mil pessoas, segundo Heródoto, talvez menos, a passarem 20 anos construindo uma pirâmide.
que hoje assinala o fim da favela no Cairo. Ou seja, ele vai se esforçar por uma história irreal. E essa história é compartilhada pelas pessoas, de tal forma que nós acreditamos no que o grupo acredita. E isto nos faz seres humanos. Compartilhamos ancestrais em comum, compartilhamos deuses em comum, compartilhamos estado, língua. Então, esse desejo de acreditar é mais forte do que qualquer outra coisa. Por que alguém acredita no campo das vacinas, na opinião de alguém que não é um infectologista? Porque não me interessa a ciência, me interessa ser aceito no grupo de futebol de salão ou de churrasco. É isso que me interessa. E isto é mais importante porque eu preciso descobrir aquilo que eu já quero acreditar. É isso que explica que asneiras completamente falsas, como o texto do Protocolo dos Sábios de Sião, sejam compartilhadas muitas vezes, apesar de ser evidente sua falsificação, sua origem já documentada. Então, nesse caso, eu só estou interrompendo porque a gente combinou que seria essa a dinâmica, né? Se tiver, não quero atrapalhar, não, é só para reforçar a compreensão. Então, uma pessoa que acredita no Sião, ela já é antissemita antes de lê-lo, e por isso ela confirma esse sentimento, é isso? Essa empresa. Então, os sentimentos comuns do grupo, como as teorias conspiratórias contra pegando livros do século XX, o Judeu Internacional, pegando outros como o Protocolo dos Sábios, eles pré-existem a minha crença. Então, eu tendo uma crença anterior, ela determina a minha busca, porque eu encontro pessoas que compartilham daquela ideia. Você nunca vai conseguir convencer o torcedor de um determinado time que ele não tem mundial. Aliás, falando sobre verdade, né? Nossa, Palmeiras tem mundial, professor? A minha questão é que essa crença é tão estruturante que eu diria que, por vezes, você não consegue convencer um amigo que ele está sendo traído pela esposa ou pelo marido. Porque a crença da pessoa ser amada e estar num casamento é superior à evidência. E isto me ajudou a entender, e eu recomendo o livro A Mente Moralista, porque é evidente em alguns políticos e líderes brasileiros, está escrito em neon na testa, como se fosse um golem luminoso. Está escrito, eu sou picareta. Está escrito na testa, gente. Você não precisa passar por um detetor de metais, fazer exame de mancha de Rorschach. Não, está escrito, eu sou picareta. E a pessoa acredita nele porque evoca o pai, porque evoca um ideal de justiça, porque evoca alguma coisa. E isto é mais forte do que a crença. Então eu vou ler os textos que confirmem as minhas crenças. Eu vou buscar nos textos aquilo que confirma as minhas crenças. A primeira questão da objetividade da verdade é que ela é interpretada por um sujeito e entra subjetividade. E isto é muito importante. Eu tive 2 lições de vida sobre o que é objetividade muito antes dos cursos superiores. A primeira foi trabalhando como voluntário em um hospital, uma Santa Casa. Eu vi pela primeira vez a amputação de uma perna de um diabético, e no dia seguinte, atendendo a pessoa amputada, ela sentiu uma dor atroz no pé. E eu, constrangido, comuniquei à pessoa que não havia mais pé. E aí ele falou, mas eu sinto, e um médico me explicou o que era dor fantasma. O cérebro sente essa dor. E o cérebro transmite essa dor com a mesma intensidade que se eu tivesse um pé físico real. Se o cérebro é capaz de sentir dor onde não existe mais o pé, o cérebro é capaz de convencer coisas muito menores sobre o meu político de devoção ou sobre a verdade. O cérebro, isso faz parte da revolução cognitiva, quero contar sobre isso, uma pequena questão humorística, assim que saiu a edição, que já completou 10 anos, do Harari, eu fui convidado por um amigo para uma sinagoga da rua Cravinhos, mas não vou dizer o nome. Assim que saiu,
um amigo que foi diretor meu numa yeshiva, que eu fui um goi coordenador numa yeshiva, mas assim que saiu isso, eu fui dar palestra sobre o Harari, que eu tive o privilégio de conhecer, e eu falei, há 70 mil anos, quando a humanidade passou a compartilhar histórias narradas ao redor do fogo, aí eu olhei para o rabino, olhei para os rabinos, 70 mil anos, não, há 5.700. Eu tenho um horror a ofender uma pessoa na sua casa. Corrigi, mas todos riram. Então, minha primeira lição sobre verdade foi dor fantasma. O cérebro é, parafraseando Pessoa, um fingidor, que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. A segunda questão, essa é mais subjetiva ainda. Eu tenho que entender que, inclusive, nesta plateia há pessoas que gostam de coentro. Eu não consigo entender porque um ser humano coloca... Eu gosto. Pois é, Quod erat demonstrando. Como eu queria demonstrar, Dan, que parece uma pessoa limpa, normal, Dan gosta de coentro. Não há cheiro mais odioso para mim e gosto mais medonho do que do coentro. E eu sei de amigos que compram para colocar na comida do próprio filho o coentro. E eu tenho que entender que isso é o que se chama em filosofia de uma doxa, uma opinião subjetiva. O gosto pelo coentro. Ou seja, eu tenho uma relação afetiva. Por que é que eu gosto de pinhão? Qual o gosto de pinhão? De nada. O pinhão tem o gosto da água salgada que você cozinha. Mas o pinhão me remete à minha avó no Rio Grande do Sul, fazendo no fogão a lenha, pinhão. Evoca como se fossem as Madeleine de Proust, evoca pela sinestesia minha infância, a felicidade, minha avó e um ambiente totalmente protegido. Então o gosto é sinestésico, como as Madeleine de Proust. Não? Como você gostar de coisas que, a rigor em si, não tem gosto. Não vou entrar em detalhes, mas isso poderia incluir na culinária do mundo inteiro, porque é um objeto sinestésico, ou seja, o gosto evoca uma memória. O cérebro é o grande criador, como diz o professor Nicoleles no seu livro mais recente, o cérebro é o grande criador de sentido. Mas vamos trabalhar agora com a crítica que os séculos XVIII e XIX fizeram a essa subjetividade. Se eu cortar a cabeça de uma pessoa, não importa a opinião dela, ela morre. Não, mas eu não acredito nisso, não importa, você morre. O ser humano precisa comer, se ele não comer por muito tempo, ele morre. Ou seja, eu tenho uma objetividade que não depende de opinião. Eu vou, antes de passar a um texto que eu quero citar, lembrar uma história que eu coloquei em um livro que eu usava para alunos sobre objetividade histórica. Eu contei uma história fictícia de um baile de debutantes. Os mais jovens não sabem que tem gente com colágeno, eu sinto. Tem gente com colágeno, outros como eu, mais perto de reencontrar o Criador. Mas quem tem mais colágeno, eu vou desenvolver um pouco a história. Havia um baile de debutantes. E as meninas, aos 15 anos, eram apresentadas à sociedade, como minha irmã foi no interior do Rio Grande do Sul. Essa menina de 15 anos fez o seu baile de debutantes em alguma cidade, e foi um dia importante. Ela ficou o dia inteiro depois comentando com as amigas o baile, detalhes, e assim por diante, quem foi o crush de quem no baile. Aquele foi o dia mais importante da existência dela. Aos 25, ela olha a protagonista do baile, personagem histórica do baile, ela olha as fotos e diz, fui obrigada a fazer isso, eu não queria, foi minha mãe que me obrigou, eu preferia ter viajado. Aos 25, 15 anos é uma idade de vergonha absoluta. Essa mesma personagem olha as mesmas fotos aos 70 anos e emocionada diz, eu era linda. Aquele dia foi lindo. Pergunta, qual é o verdadeiro baile de debutantes? O relembrado no dia seguinte, 10 anos depois, ou aos 70 anos? Sendo que é relembrado pela testemunha principal. Quando o Papa Urbano II convocou as cruzadas no Concílio de Clermont, sob o grito de Deus o quer, iniciando 2 banhos de sangue, um de antijudaísmo genocida pela Europa e outro no próprio Oriente Médio, quando o Papa Urbano II convocou, o discurso dele foi anotado por 3 pessoas presentes. E nós temos esses discursos de Urbano II no sul da França.
E os 3 discursos não têm nenhuma relação um com o outro. 3 pessoas que ouviram e copiaram. Em família, você sabe que um fato narrado pelo seu avô, no caso meu avô, de muitos aqui de migração para o Brasil, ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo. Você sabe que em família, seu pai diz que com a sua idade ele já ganhava 100 mil por mês, sustentava um kibutz inteiro, e você está aí deitado. Por quê? Porque a memória é uma construção afetiva. Eu quero escrever um artigo um dia sobre uma memória da minha avó, extremamente católica, que, tendo sido diagnosticada com uma doença antiga, que é sopro no coração, eu não sei o que era sopro, mas ela veio com sopro, ela se apegou a Nossa Senhora do Carmo, sua madrinha de dia de nascimento e de nome, ela era Maria do Carmo, e ela sentiu que Nossa Senhora a curaria. Esse é o fato. Vocês sabem que placebos têm eficácia de até 30%. Anos depois, minha avó contou que, ao sair do médico com a minha tia Beatriz, ela viu Nossa Senhora no céu. Claro, já mais idosa, sob efeito de medicação, ela viu Nossa Senhora. E perto de morrer, ela nos narrou emocionada que Nossa Senhora deu a ela um escapulário, um pequeno colar de uso dos católicos, e ela tinha esse escapulário até hoje como prova. Escapulário que, é claro, era idêntico àqueles vendidos em quaisquer lojas de artigos religiosos. A história da minha avó foi melhorando porque ela estava mais próxima da morte e ela precisava adaptar essa história. Mas toda a história é uma narrativa assim. Essa é a pergunta que faz um grande historiador italiano chamado Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, que eu tive o privilégio de fazer parte da equipe que o recebeu no Brasil, é filho de uma outra grande historiadora, Natália Ginzburg, e nascida Natália Levi, né? Mas Natália Ginzburg, quem não leu os contos dela, tem publicados no Brasil, são extraordinários. E o Carlo Ginzburg é um grande historiador. O seu livro Queijo e os Vermes, e Formagem e Verme, é um livro maravilhoso de ser lido sobre a Inquisição no Friul do século XVI. Mas eu quero pegar em particular o texto dele, que ele batiza por uma expressão em latim, um capítulo, em 2006, o livro se chama O Fio e os Rastros, o subtítulo Verdadeiro, Falso e Fictício, e ele pega um texto e chama de Unus Testes. Essa expressão está no livro do Deuteronômio, é uma expressão que, eu digo Deuteronômio, fico pensando se todos acompanham por essa nomenclatura. Essa expressão está no Deuteronômio, o Unus Testes, porque um testemunho, acho que é 19, um testemunho é inválido. E diz lá que temos que ter 3 testemunhos para comprovar alguma coisa. Uno testes, testos nulos, ou seja, um testemunho é inválido. E ele vai pegar um massacre antijudaico em 1321, na cidade de Vitry-le-François, durante a Semana Santa, o período mais perigoso para alguém ser judeu na Europa medieval, a Semana Santa. 40 judeus foram presos numa torre, e os cristãos estão vindo massacrá-los, e eles decidem se matar. E quem fica por fim é um jovem que, antes de matar o último, assalta todos os cadáveres e rouba seu ouro. E se atira da janela, mas ao se atirar da janela encontra a multidão enfurecida lá embaixo que o massacra. A pergunta que ele faz é a seguinte: é possível confiar nesse texto? Ocorreu? Ora, nós sabemos que ocorreram milhares de massacres de judeus na Idade Média. Este é um fato amplamente documentado por árabes, judeus e cristãos. As crônicas são abundantes. Mas esse massacre em particular, ele tem um problema em 1321. Ele tem uma narrativa que se aproxima de Flávio Josefo e da narrativa de Massada, ou seja, pessoas se matando para não caírem nas mãos dos inimigos. E, para piorar, ele dialoga com o estereótipo de avareza que não respeita nem a morte.
Então nós podemos desconfiar disso. Isso poderia ser o que nós chamamos de um topos historiográfico. O que significa um topos historiográfico? Se eu quiser escrever um conto sobre o Rio de Janeiro de 1905 e quiser ambientá-lo em uma confeitaria, eu vou colocar na confeitaria Colombo. Porque isso dá previsibilidade, isto dá verossimilhança ao conto. E é por isso, por exemplo, que a tradição cristã coloca o nascimento de Jesus em Belém. Porque ele tinha que nascer em Belém. Não quer dizer que tenha nascido. Ou seja, Jesus, provavelmente um nazareno, tinha que nascer na cidade de Davi para criar uma continuidade. Belém é um lugar teológico de nascimento. Bom, é claro que lá tem uma estrela de prata, tem um padre mal-humorado, que manda os turistas passarem rapidamente, para poder dar mais tempo de mais gente passar. Mas Jesus nasceu em Belém. Não temos condições de dizer isso, porque quem decidiu isso foi muito tempo depois. Me perguntou em Jerusalém uma aluna minha, muito católica, sobre a Via Sacra e o local que os soldados teriam jogado a sorte diante da cruz. Então, foi aqui, eu disse, foi aqui que os franciscanos, no século XIX, autorizados pelo sultão de Constantinopla e Istambul, decidiram que foi. Foi aqui. Deve lembrar que essa cidade foi destruída 2,5 vezes, no mínimo. 2 vezes por invasores estrangeiros e meia destruição durante a Primeira Cruzada. Ou seja, qual é o local exato? É muito difícil. Mas, para facilitar a vida dos peregrinos, em Belém tem a Gruta da Natividade, tem o lugar que São José sonhou para fugir para o Egito, e tem a gruta que São Jerônimo traduziu e onde estão enterrados os santos inocentes. Tudo junto. Isso facilita muito a vida de quem quer fazer fotos em Belém. Mas vamos voltar a esse texto Deuteronômio, Devarim, que diz que precisa de 2 a 3 testemunhas. Ou seja, o Deuteronômio não acredita em decisões monocráticas de um tribunal. Interpretem como quiserem, como estamos sendo gravados, eu vou parar essa frase aqui. O Deuteronômio não acredita que um juiz sozinho possa fazer alguma coisa. E aí ele fala, como é que eu sei que isso aconteceu? Ele toma de um outro grande historiador francês, o Pierre Vidal-Naquet, que escreveu muito sobre o negacionismo do Holocausto, até porque os seus 2 pais morreram em Auschwitz, e o Naquet falava sobre isto, né, sobre testemunhas, e a importância das testemunhas, o princípio da realidade e a instrumentação política sobre a realidade. E, naturalmente, eles criticavam aqueles que relativizavam os fatos a ponto de dizerem que tudo é metáfora, tudo é metonímia e assim por diante. De um lado, um positivismo ingênuo. História é o que está no documento, é o que está na foto, é o documento do testemunho. E aí eu conto uma outra história para animar nosso debate. Durante os terríveis ataques terroristas fundamentalistas contra as Torres Gêmeas, muita gente foi atingida em Nova York. E nas semanas seguintes, houve muita gente indo à televisão narrando aquele horror dos atentados. Bem, uma mulher em particular encantou a plateia pelo choro convulsivo, pela descrição das vítimas e pela dor. Descobrimos depois que ela não estava em Nova York no dia dos atentados. Esta mulher é apenas uma picareta, apenas uma mulher que fingia? Não, ela leu tantas narrativas que ela se convenceu que ela estava. Esse tipo de histeria, ele é comum. Ele é comum, porque é comum você incorporar como seu ou como sua uma experiência que não é sua. Nós estudamos isso em Memórias de Tragédias. Então, já foi estudado na Espanha como praticamente todos os republicanos e anarquistas estavam em Guernica no dia do bombardeio fascista sobre a cidade. Todos, a Espanha inteira se deslocou para a aldeia de Guernica e estavam lá. Eu tinha uma professora na USP que narrava estar em todos os lugares. Final da Copa do Mundo de 50, Maracanã, eu estive lá. Passeata dos 100 mil durante o governo, eu estive lá. Como uma espécie de Deus onipresente, ela narrava. E eu acho que ela esteve em alguns daqueles lugares, e outros ela supôs que esteve.
Mas o historiador tem como, usando a lógica do Ginsburg, tem como passar além dessa subjetividade? Tem. Então, por exemplo, a primeira pergunta que eu faço a um narrador, a uma fonte, a uma foto, a um vídeo, a uma pessoa falando, é a pergunta latina cui bono? A quem interessa? Então, naturalmente, a pergunta sobre o Mundial vai variar se a pessoa estiver com uma camiseta verde ou preta e branca. Quando eu faço a pergunta cui bono, eu tento introduzir a análise da subjetividade daquela pessoa de tal forma que eu entenda como ela entende. Eu tenho amigos que me dizem, fui ao cinema, foi o melhor filme da minha vida. E eu sei que o filme é ruim, mas ele sentiu como o melhor filme da vida dele. Então, ser amigo de alguém é ter a chave de decodificação da subjetividade do outro. Então, eu sei que algumas pessoas são exageradas, outras pessoas são moderadas. Eu sei que há pessoas que mentem o preço do presente para mais e para menos. Sabemos disso. Em toda a família, isso existe. Nós sabemos que há pessoas que sentem que o fim do mundo está sempre acontecendo. Nós temos muitos profetas do Apocalipse que Humberto Eco classificou a humanidade entre apocalípticos e integrados. Os que acreditam na tecnologia e os que têm certeza que a inteligência artificial é o fim de tudo. É muito curioso que, é claro, que eu não tenho síndrome de Frankenstein, de medo da tecnologia, mas eu sempre que uso o ChatGPT para corrigir meus textos, eu agradeço. E digo ao programa, obrigado, ele responde, porque eu acho que quando as máquinas dominarem o mundo, elas vão lembrar quais humanos eram educados e quais humanos eram grosseiros. Just in case. Mas voltando a isso, a primeira pergunta que eu faço é cui bono? Toda fonte é subjetiva. Porque todo ponto de vista é a partir de um ponto. A opinião sobre o aborto de um homem não será igual à de uma mulher. A opinião sobre cólica menstrual de um homem e de uma mulher varia. Um homem gripado equivale a uma mulher no parto. São duas sensações muito... Ambos estão à beira da morte, ambos sentem a vida se esvair, e eles sentem assim, até porque biologicamente as mulheres são mais resistentes à dor do que os homens, por uma série de motivos. Mulheres duram mais. Então, eu estou introduzindo aqui o cui bono, não para dizer que um bom ginecologista não possa entender cólica menstrual. Mas é possível que, se os homens sentissem, nós teríamos dado um passo além de Atroverã. Nós estaríamos um pouco adiante do Atroverã. Teríamos avançado na analgesia menstrual. É possível, gente, como disse uma feminista radical, que se os homens menstruassem, eles competiriam a masculinidade. Eu perdi meio litro, eu 2 litros de sangue sem tirar de dentro. Eles concorreriam nisso por quê? Porque o que eu posso sentir, e começou o Dan falando exato disso, é muito limitado, porque, como diz um colega meu, filósofo, quando eu encosto o dedo em alguém, eu não sinto a pele do outro. Eu sinto a pele do outro quando pressiona meu dedo. Eu estou condenado a uma jaula, vou usar uma expressão mais complexa, epistemológica, uma jaula de conhecimento, que é minha. A dor do outro nunca será minha, mesmo que eu tenha empatia. Mesmo que eu tenha empatia. Não, eu dei uma suspirada porque eu lembrei, isso que você está falando, é como a gente comparar a verdade, quando você me diz que sente uma dor no dente, com a verdade dessa garrafa estar em cima da mesa. Sim. São verdades diferentes. São verdades, mas se eu pensar... Porque uma inclui a tua sensação, que não é a mesma que a minha, e a outra inclui um fato. Sim. Porque o ponto vai ser variado e tem subjetividade. Mas, é claro, aí é o grande debate entre platônicos e aristotélicos. Quer dizer, existe uma objetividade real fora de mim ou ela não existe? Essa é uma questão que excede a nosso tempo e nosso objeto aqui. Né? Claro. Mas é fascinante. Né? E outra coisa que aí me pareceu que você deixou bem clara,
Quer dizer, tem uma frase que eu adoro que é: a verdade é como um espelho que caiu do céu e cada um tem um pedaço e acha que ele é o total. Ele é o espelho total, né? É muito curioso, porque no Evangelho Pilatos pergunta a Jesus no julgamento o que é a verdade. E é a única pergunta que Jesus não responde. E Nietzsche diz que é a única passagem que presta no Evangelho, que é uma passagem filosófica, né? Quies veritas, e Jesus não responde, apesar de já ter dito antes que ele era a verdade. A verdade com letra maiúscula só pode existir no campo religioso. As verdades científicas são passageiras. Eu cresci vendo a ascensão e queda das verdades científicas. Nós devemos ser humildes em relação à ciência, porque a ciência do século XX, os jovens não vão lembrar disto, já produziu a talidomida como uma solução para enjoos. A Coca-Cola? A Coca-Cola. E tudo isso, gente, é para dizer, como pensa o grande Einstein, que a verdade é sempre o estado na ciência atual dos nossos erros. Comer ovo mata ou comer ovo salva, depende da semana que você leu a conclusão. Uma gema e você colapsa com o seu colesterol, ou vai ser um alimento redentor. A minha geração abandonou gordura de coco, que minha mãe usava na nossa infância, pela margarina, mais saudável. Mas isso pressupõe que a gente estaria avançando, porque a gente estaria melhorando o nosso entendimento a respeito de nós mesmos e da civilização, da humanidade, e através disso aprendendo e desenvolvendo remédios e coisas que são realmente cada vez mais melhores, mais exatas e mais apuradas. Por outro lado, quer dizer, essa era a sensação que a gente também tinha em relação à rede social. Nós iríamos trocar mais ideias e nós iríamos apurar, assim como a ciência, os fatos e os nossos sentimentos a respeito dos fatos. Mas o que eu entendo a respeito do que você falou é o contrário. Que a minha carência de fazer parte de um grupo e o meu viés de confirmação daquilo que eu já sinto só reforça fake news, que me agrada. Dúvida. Só que fake news sempre houve. Fake news sempre foi uma característica nossa. O grande massacre urbano, o maior pogrom da Idade Moderna, que é o de Lisboa, nasce de uma fake news, de uma luz que entra na igreja, ilumina o ostensório, onde se venera a hóstia, e todos os cristãos proclamam, é um milagre, e um cristão novo diz, não, é o sol. O fato de ele perceber as coisas como eram, o sol, entrando num objeto que tinha cristal de rocha, onde estava a hóstia, iluminou-se, fez com que não só ele fosse morto na igreja, como começasse em Lisboa uma onda de massacres, que se tornou o maior pogrom da Idade Moderna. É o mito da caverna. É o mito da caverna, ou seja, que não me venha me afastar daquilo que me faz confortável. Não venha me afastar do meu conforto. Eu não estou aqui para buscar a verdade. Eu não vim ao psicólogo para me conhecer. Eu vim para nunca me conhecer. Eu vim para culpar minha mãe e meu pai, porque isto vai tornar possível. Claro, não os bons psicólogos aqui presentes. Estou falando de outras cidades. Eu vim para isto, não? Eu não quero me encontrar porque isto é doloroso. Então eu vou encontrar o que eu quero encontrar naquele momento. A primeira pergunta que o historiador faz para distinguir subjetividade e objetividade é cui bono. A segunda é contrapor fontes. Então, por exemplo, eu tinha uma ideia das cruzadas a partir da faculdade. Quando eu li do Maliouf, cuidado, não confunda, do francês Maliouf, as cruzadas vistas pelos árabes, o meu mundo mudou. Porque eu vi a mesma primeira cruzada e seus heróis narrada pelos árabes como bárbaros, fedidos, que avançavam de forma brutal. Ler o outro lado me trouxe uma luz que eu não tinha sobre o episódio. Foi uma das grandes descobertas no campo da análise e contraposição de fontes. Eu preciso fazer buscas multidisciplinares. Então, se eu tenho uma narrativa que os anos de 1315 a 17 foram, como foram, de grande fome na Europa,
Eu vou buscar nas cascas das árvores para saber se de fato a seca atingiu aquelas árvores. E aí eu tenho uma prova de dendrocronologia, de cascas de árvores e anéis de árvores, que ficam maiores em anos chuvosos, em comparação àquilo. Ou seja, eu vou buscar o máximo possível de fontes. E isto vai me dar uma objetividade um pouco maior. Mas isso vai me tornar totalmente versado nisso? Não. Os grandes erros históricos nascem porque nenhum historiador deixa de ser um ser humano, que fala a partir de uma classe social, de uma questão de gênero, eu enfatizei isso ao brincar com homens e mulheres, e de um grupo assim por diante. Quando alguém reclama que algo é mimimi, eu sei qual é a cor dessa pessoa. Quando alguém diz que é muito mimimi, essa questão que nós estamos debatendo de representatividade, etc., eu sei qual é a cor dessas pessoas. Então, o que significa isso? Eu vou ter uma atitude crítica. E essa atitude crítica me conduz a pensar de forma mais ampla, contrapondo. Não porque o outro lado tenha verdade, mas eu entendo que eu posso aprimorar através de um debate. Vou dar um exemplo na nossa área. Um grande historiador da USP, que foi meu professor, encontrou um documento no interior da Bahia do século XVIII, dizendo que o sertão da Bahia era muito policiado. E ele, identificado com a esquerda, escreveu sobre a violência do Estado colonial, como policiava as pessoas. Outro grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda, disse que era uma bobagem, porque policiado significava, no século XVIII, pessoas com modos educados. E ao dizer que o sertão era policiado, queria dizer que mesmo em cidades menores havia bons modos na Bahia. Mas esse historiador marcado, e o título do artigo do Sérgio Buarque é Esquerdismo, doença infantil da história, essa perspectiva é exatamente a partir da minha perspectiva, no qual eu quero acreditar. Eu jamais vou ser neutro. Neutro em história, minhas caras e meus caros, é sabão de coco. É a única coisa neutra. Eu jamais vou ser neutro. Eu sou uma pessoa em mutação. Estou partindo de um princípio de Heráclito, que o rio Pantarrei, ele flui permanentemente. Vou dar um exemplo recente, fui, a convite inclusive da Simone, ver o filme Golda. E lá a personagem Moshe Dayan, sobre quem eu já li muito. Se eu avaliasse Moshe Dayan em 1967, minha conclusão seria uma. Avaliá-lo em 73, minha conclusão seria outra. Mas Moshe é Moshe. Logo, eu preciso de um distanciamento. É muito difícil para o historiador fazer jornalismo. É muito difícil para o historiador julgar um fato do momento, porque eu preciso de um distanciamento. E esses distanciamentos vão sendo dados por uma experiência que vai sedimentando ideias. Nós olhamos com horror para massacres de grupos que se conectam conosco hoje. Mas quando o grupo não se conecta conosco, como Alexandre o Grande no atual Afeganistão, a Báctria antiga, e Alexandre provocou um genocídio gigantesco na região, como esse grupo não se identifica comigo, não há maneira de eu pensar em Alexandre como um genocida. E aí eu volto a uma história que eu relembrei nos bastidores, ora atribuída a Júlio César, numa entrevista com um pirata, ora ao próprio Alexandre. Eu vou ficar fiel a Plutarco e pegar com Alexandre. Alexandre prende um pirata. E antes de executá-lo, pergunta, por que você rouba outros navios? Por que você não leva uma vida honesta, já que é um bom navegador? E ele diz, eu tenho um navio, e por isso eu sou pirata. Vossa Majestade tem uma frota, e por isso é imperador. Significando, como se dizia no século XIX, roube um tostão e serás ladrão. Roube 1 milhão e serás barão. A ideia de que a ética também é elástica. A ética se amplia. A ética admite certas mutilações que em outro contexto não seria, por exemplo, furar a orelha de uma menina para botar brinco.
Nenhum pai perde o que se chamava outrora no direito pátrio poder, porque submeteu o seu filho a uma mutilação, como furar a orelha, para colocar um brinco. Pelo contrário, cobra-se. É melhor agora. Depois vai sofrer mais. Mas imagine esse mesmo pai pegando uma agulha e enfiando no meio do pé dessa menina. Esse pai sofreria processo. Porque no pé não pode, na orelha pode. Eu estou introduzindo não o relativismo moral que eu combato. Eu estou introduzindo que eu tenho que estabelecer a subjetividade para entender um fato histórico. E eu só sei esse fato histórico depois. Eu só sei depois dele ocorrido e refletindo muito tempo. Em agosto de 1914, quando a Inglaterra entra na luta contra a Tríplice Aliança e começa a Grande Guerra, todos os escritores apostavam que ela iria até o Natal. Jornalistas e analistas. Ela só pode ir até o Natal, porque país com metralhadoras, com armas químicas, não pode durar muito tempo. Durou 4 anos, foi até novembro de 18. Em 1917, quando Lenin sai da Suíça e é introduzido pelos alemães para provocar a revolução na Rússia e tirar a Rússia da guerra, Lenin fez, antes de sair da Suíça, a seguinte profecia para os militantes. E Lenin disse: vocês jovens verão a Revolução Russa, nós velhos não veremos. 3 meses depois desse episódio, a Revolução estava na Rússia. Quando começou a pandemia, gente, e não havia vacinas, eu me lembro de ter ido ao supermercado, tendo dispensado funcionários, eu usei máscara e face shield. Eu levei uma luva de esqui para pegar e comprar frutas. A figura beirava o patético. Fui ao supermercado com luva de esqui e comprei. Chegando a casa, botei tudo no tanque e fui para um banho pelado de desinfecção. Fiquei no chuveiro muito tempo. Tínhamos comprado comida. Estávamos seguros em casa. Passam-se 5, 6 meses, a máscara cai no chão, eu junto e ponho no rosto. Começo a tirar do nariz, que me dá uma agonia, porque nós não morremos, então vamos nos acostumando. E esse processo está presente, inclusive em tragédias reais, como o Diário de Anne Frank, o que é a primeira semana no sótão e o que é depois de alguns meses, até comemorando aniversários, depois de alguns meses. Mães, primeiro filho, cai a chupeta, ferve. Segundo filho, lava. Terceiro, limpa na saia e enfia na boca do moleque. Geralmente é este que sobrevive, inclusive, porque tem uma flora mais variada. A nossa relação com os fatos, ela lembra que de tempos em tempos, usando uma outra metáfora, é o marido que se casa, depois de um tempo, infelizmente, se separa, e aí casa com uma outra, porque a primeira era um terror, era uma bruxa, era uma megera. Casa com uma terceira, casa com uma quarta, no 5º casamento pensa, até que a primeira não era tão ruim. Faço a pergunta de Machado de Assis, mudou o Natal ou mudei eu? O que é que mudou? O que muda é que a nossa relação subjetiva com os fatos exige um certo distanciamento. E esse distanciamento vai ser modificado, inclusive, de tempos em tempos. A certeza é uma emoção, não é um fato. A certeza é uma convenção. É claro que existem fatos objetivos. A Terra é redonda. As vacinas funcionam. Racismo é crime. Esse é um fato objetivo. Mas é um fato objetivo acordado pelo artigo 5º, da nossa Constituição. Como lembra Yuval Harari, cidadania e democracia são invenções da revolução cognitiva, que continua. Direitos humanos, eu posso retroceder ao cilindro de Ciro, a declaração de 1789 ou de 1948, mas são abstrações que eu quero tornar reais. Todos os seres são iguais, mas não é assim que as pessoas sentem. A morte de 3 médicos no Rio não é tratada pela imprensa como a morte de 3 crianças negras numa comunidade, porque a vida continua tendo
cotações. Há vidas mais valiosas, entre aspas, para a opinião pública. Então eu tenho que saber que no meio, e para conduzir ao nosso debate, eu tenho diante de mim o desafio de tentar ser mais objetivo, não ser tão dogmático, e fazer um exercício muito complicado, que faziam muito comigo na Companhia de Jesus, que é se colocar no lugar do outro. Como o outro. Conta aquela pessoa. história que você falou lá no camarim, da sim. troca, que é legal, que é exatamente isso. Quando eu era jesuíta, existia um exercício chamado Guerras Púnicas, que quem lembra foram aquelas guerras entre Roma e Cartago, durante a República Romana. E durante meia hora eu deveria defender que o aborto é um pecado gravíssimo, que é a postura oficial da Igreja, enquanto que meus colegas me atacavam com argumentos relativistas. Afinal, ainda não é vida, não tem sistema neural. E aí, meia hora. Passada meia hora, eu assumi a posição de defensor do aborto e outros assumiam a posição de defender o dogma católico, a tradição católica de contrariar o aborto. O que significa isso? Nós tínhamos que aprender a argumentar. Quando eu me jogo a verdade, me torno alguém fanático, palavra que tem um sentido positivo na origem, é fanteos, cheio de Deus. Um fanático, alguém que está possuído por um Deus, eu deixo de ver todo o resto. A verdade é mais complexa. A verdade é um pouquinho mais complicada do que isto. E ela é filha do seu tempo. Diziam os sofistas, claro, que eram defensores de um princípio jurídico. A verdade é do cliente que paga. Esses são os sofistas na Grécia. Eles eram advogados. A verdade é dada pelo cliente e ela vem com a bolsa de ouro. Então, eu defenderei aquela verdade. E aquela diferença na discussão do católico e do judeu que você contou lá? Ah, sim. Os católicos têm, em primeiro lugar, uma autoridade que define a verdade. Roma locuto causa finita, o Papa falou, Roma, e a discussão está encerrada. Os judeus não têm uma autoridade centralizada. O grão rabino de Israel não é ouvido pela comunidade judaica como a fonte dessa realidade. Os judeus estudam debatendo. Pensem que os comentários, por exemplo, Maimônides e outros da Torá, é o único texto que já veio com o princípio Windows, de janelas que vão abrindo. E quando dois judeus estão lendo e discutindo a Torá, a rigor eles estão rezando, porque Deus é tão acima da humanidade que os dois estão errados. Vocês sabem melhor do que eu o princípio de que onde há dois judeus há três opiniões, e que é a ideia de que a verdade nasce nessa dialética. Então eu vou e faço uma defesa, tá? Então pego um mandamento e debato a sua hermenêutica, a sua interpretação. Isto é tradição no judaísmo. Por isso é importante leitura. Por isso a importância de considerar um menino homem a partir do momento que ele lê a Torá para a comunidade. Por isso que a comunidade judaica foi a primeira a vencer o analfabetismo masculino, ainda na Idade Média. Porque se obriga a ler um texto, pega-se uma Yad, lê um texto. Hoje se decora mais uma passagem importante, mas se obriga a ler um texto. E é por isso que os islâmicos vão chamar aos judeus e cristãos de povo do livro, ou seja, pessoas que têm um livro. Isto é completamente diferente, por exemplo, da Bíblia nos lares católicos, como o que me formou, que a Bíblia está na entrada da casa, aberta numa página, geralmente o Salmo 23, com 2 velas, e ela é venerada como texto e não lida. Ela é um objeto sagrado. Então eu levo a Bíblia comigo para que ela, por osmose, transmita alguma benção, e não a leio necessariamente. Pelo menos não era essa a tradição. Nós sabemos que muita coisa mudou recentemente. O que significa isto? A concepção da verdade vai depender, inclusive, dessa palavra. Para pegar um exemplo, deixa eu pegar um exemplo linguístico. Em latim, veritas quer dizer que eu consultei documentos e a história que eu estou narrando está de acordo com o passado. Quando eu uso em grego a palavra da verdade, aletheia, significa
que ela corresponde ao momento atual. Eu, Heródoto, escrevi essa história porque eu fui soldado na guerra contra o Império Persa. Isso corresponde ao que eu vivi. E a expressão que não é verdade, mas que traduz um princípio similar de emuná, em hebraico, em ivrita, é uma ideia que pertence a Deus, porque só Deus promete absurdos. Você é Abraão, você está idoso, Sara está idosa, e você vai gerar mais filhos que as areias do chão e as estrelas do céu. Mas Deus contém emuná e uma promessa que vai fazer com que isso ocorra no futuro. Vai fazer. Então eu tenho o poder de fazer acontecer a verdade, porque Deus está comigo, ou a verdade corresponde ao momento atual, ou a verdade corresponde ao passado. Até a palavra verdade, ela é multissemântica. Ela é totalmente diferente. É difícil explicar para as pessoas, quando eu estudava na França, que um professor universitário diz na sala de aula merde. E não é um palavrão. É ops. Assim como uma atriz de um filme gritando oh my God, pode não ser uma oração. Pode não ser exatamente uma oração. Eu tenho que saber que as palavras contêm essa pluralidade semântica. E nós aprendemos a fazer o que se chama em filosofia de hermenêutica, decompor essa verdade. Se eu sou crítico, observo várias fontes e quero ler várias fontes, eu começo a sair do meu centralismo. Eu venho do Rio Grande do Sul, onde existe uma coisa muito curiosa. O Rio Grande do Sul é um caso muito patológico de hipertrofia de identidade. O tomate é uma fruta domesticada no México. O tomate grande no Rio Grande do Sul se chama tomate gaúcho. O pequeno se chama paulista. É verdade. Os gaúchos daqui confirmarão, os gaúchos que cozinham como eu. O melão é uma fruta domesticada na Pérsia, no atual Irã. E no Rio Grande do Sul ele é chamado de melão gaúcho. Por quê? Porque existe no Rio Grande do Sul uma fusão entre significado e significante, entre o que eu digo da coisa e a coisa em si. É muito curioso você supor que no Brasil nós temos 3 palavras para a mesma raiz. Ela é chamada de mandioca em São Paulo, em muitos estados, de aipim no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, e de macaxeira, em geral, no Nordeste. Todos sabemos isso. A batata pode ser baroa, mandioquinha ou batata salsa, e é a mesma coisa. Acontece que, às vezes, as pessoas no meu estado perguntam por que os outros falam errado. A frase que eu sempre defini a minha mãe a primeira vez em São Paulo, dizendo, mas como paulista fala cantado, tchê. Essa é uma fusão entre significado e significante, de quem não pensa assim, eles pensam de uma outra forma. É apenas a posição tradicional, eles pensam errado. O correto é a maneira que eu utilizo. E para pegar o nosso caso, São Paulo, em São Paulo nós fechamos o E da palavra Pernambuco, com 10 letras que nenhuma se repete, fechamos Pernambuco, em Pernambuco eles abrem, Pernambuco. Qual é o certo? Em Pernambuco se diz aberto há mais tempo do que em São Paulo, porque Pernambuco, Olinda, é anterior a São Paulo. Quem é o certo? É uma expressão que nós temos quando vamos a Portugal. Não? Quer dizer, os portugueses chamam caqui de dióspiro, parece remédio receitado, aviado. Vai um dióspiro. É isso. E assim, qual é o certo? O uso produz convenções. Mas eu não gosto do relativismo absoluto, para encerrar, porque eu peguei até um trecho aqui do Ginsburg que eu reli para preparar, que o Ginsburg tem um determinado momento que ele vai lembrar de uma origem latina da palavra superstes, que é testemunha, mas é também sobrevivente. É muito importante consultar os sobreviventes das verdades e consultar quem viveu a experiência. Ou como eu disse num dia na CIP, em janeiro, no dia que se lembra o horror do Shoah, diante de sobreviventes do Holocausto, eu disse, o que um historiador pode falar para um sobrevivente de uma tragédia? O mesmo que um teólogo pode falar para Deus, silêncio. A história se cala quando encontra testemunha.
O historiador se cala quando encontra testemunha, porque ele pode inquiri-la, como eu fiz várias vezes, com várias pessoas. Mas a história se cala, por quê? Porque ali está o fato real objetivo, por vezes tatuado no próprio corpo. E aí a interpretação vai ser um pouquinho problemática a esse respeito. Se nós fôssemos menos arrogantes e ouvíssemos mais as testemunhas variadas, nós seríamos menos dogmáticos, menos duros, menos julgadores dos outros, não? O mundo é um lugar complexo e a verdade é uma coisa complexa. E quando um aluno me pergunta o que é verdade, a minha resposta tradicional, especialmente quando eu estava em escolas católicas, era: bom, se Jesus não respondeu, quem sou eu para falar o que é verdade? Mas acho que a gente pode passar. Feita a nossa introdução, Breve. passando a introdução, eu vou abrir para vocês, pode ser? Topam? Vocês querem fazer alguma pergunta, querem fazer um comentário? Eu acho que sim, eu acho que é bacana todo mundo participar. Teria mais perguntas aqui, mas acho bacana abrir para a plateia. A única coisa que eu pedi, tudo bem para vocês? Querem? Sim? Sim? Bom, enfim, quem quiser vai participar naturalmente. Só para a pessoa, quando fizer a pergunta, não fazer um depoimento pessoal. Tá? Isso é normalmente uma armadilha da pergunta, quando a gente propõe para a plateia. Já ir direto para a pergunta para que o professor possa responder e a gente tenha mais gente perguntando. Tá legal? Fiquem à vontade. Ali. Eu não entendi. Está chegando o microfone em você. Por favor, o microfone. Eu não entendi quando você disse do mimimi, eu sei a cor da pessoa. Ah, sim. Excelente questão, obrigado. Eu tenho usado em palestras essa frase, eu acabei de lançar uma história do preconceito, e a dor do outro, para mim, ela é sempre menor. Então, quando alguém chega e diz que políticas afirmativas sobre negritude, sobre LGBTQIA+, sobre direitos femininos é mimimi, eu vou dizer uma doxa, uma opinião, não é um dado objetivo. Quando eu escuto a palavra mimimi, que tem outra origem completamente diferente, a primeira vez que foi usada, significa, para mim, um homem branco hétero com saudades de ofender mulheres, negros e gays. Eu não encontro isso numa militante feminista ou num negro. Então eu já sei que saudade daquele tempo que a gente podia dançar o teu cabelo não nega mulata e não dava processo. Que saudade quando eu podia cantar Tirei o Pau no Gato e não havia defensores dos animais. Que saudade quando a gente podia maltratar doentes, samba leleta doente, está com a cabeça quebrada, concussão craniana grave, né? Samba lelê precisava de umas boas palmadas, ou seja, quem bateu a cabeça e quebrou precisa apanhar mais. Eu fui criado nessas narrativas. Eu digo às pessoas que é difícil para uma criança supor, minha mãe contava dentro da tradição alemã, que ela contava para a gente dormir histórias, contos de Hoffmann, por exemplo. E lá tem Hansel, não é nos contos de Hoffmann, mas tem Hansel e Gretel. E os pais sentem fome, abandonam os filhos para morrerem, de fome no mato. Os filhos voltam, reincidentes, abandonam mais longe, eles não conseguem achar o caminho. Encontram uma velha idosa, sozinha, começam a destruir o patrimônio dela. A velha, irritada, os prende e deseja comê-los. Eles então enganam a velha e a jogam numa fornalha, queimam viva, roubam as joias e voltam para os pais. E minha mãe contava essa história, nos beijava e dizia boa noite. Você tenta imaginar qual é o grau da nossa tolerância a histórias de horror a esse respeito comparado com hoje, né? Comparado com hoje. É muito difícil porque eu fui criado em um mundo preconceituoso. Nenhum de nós, num colégio interiorano, católico, de freiras alemãs, eu sempre digo que eu vou ver os filmes como a freira de terror, e todo mundo se apavora, mas eu convivi com freiras, eu não tenho medo dessas do filme, essas são nada comparado com o que eu vivi. E as histórias de terror, elas eram contadas como parte de uma narrativa consensual das pessoas. Na nossa escola, ninguém chamava uma moça acima do peso de plus size. Não usávamos essa expressão. Havia outras expressões.
A expressão para alguma questão genética de Down não era Down. Não era Down. E os professores diziam coisas para nós terríveis. Eu sou uma geração que apanhou muito, inclusive. Criança era chantilly, né? Bate que cresce, vai. Aí batendo que a criança vai crescendo. E aí, quando as pessoas dizem, naquela época não tinha mimimi, batia em criança, não traumatizava, traumatizava sim. Só que não havia expressão. Não tem problema. Na Rússia, por exemplo, tem uma lei que a mulher não pode denunciar o marido na primeira surra, só na segunda. É uma lei russa, recente, inclusive. Recente. E aí, quando alguém diz, é muito mimimi, qualquer tapinha já estão invocando Maria da Penha, eu sei que é um homem. Não vou falar de espancar mulheres, porque eu sei que você tem um passado difícil sobre isso. Se ele avançar com uma raquete, vocês fujam, gente. Porque ele interpretava com gosto isso. Não era contrariado. Mas, brincadeiras à parte, eu estou emitindo uma doxa, uma opinião. Eu nunca vi. Eu tive uma dor muito grande, fiz um sarau na minha casa, tinha um amigo que é um intelectual negro, e perguntou se eu corria de manhã, se corro todos os dias, e ele disse, o meu sonho seria correr em São Paulo, não ser parado pela polícia. Foi daí que eu descobri que, para mim, a cidade é outra. Eu olho para um carro da polícia e sinto segurança, ele sente medo. E nós dois somos cidadãos brasileiros com doutorado. Então, isso é muito difícil. Minha amiga, que estava comigo no Café Filosófico, a Jamila Ribeiro, foi dar aula na Alemanha, e uma pessoa perguntou para ela no avião, você está indo para a Alemanha, você vai dançar? E ela disse, não, vou dar aula. E a mulher ficou espantadíssima. Nunca, ninguém me perguntou se eu iria dançar, gente, nunca. E eu pego avião todos os dias. Nunca me perguntaram. Então, eu sei que a dor eu tenho consciência de alguns privilégios, que inclusive nunca ser acompanhado, eu jamais fui acompanhado por um segurança no supermercado. Nunca fui acompanhado por alguém que desconfiasse de mim, porque eu nasci, não quer dizer que eu não me esforcei, por isso que eu usei essa expressão. De novo, é uma opinião, não precisa ser a de vocês. Próxima pergunta, por favor, já temos o microfone em algum outro lugar, tem uma mão levantada ali atrás, vai chegar lá? A gente tem um... Sim, você me fala sobre o limite de horário e essas coisas, tá? Vamos lá, por favor. Eu queria saber, você como historiador, você acha que a trajetória humana ela não se separa nunca da tragédia? Se você levar em conta os antecedentes, não. A tragédia é a vida humana observada de perto. Observada à distância, ela vira comédia. Porque o tombo, olhado para os de fora, é sempre alvo do TikTok. Não há nada mais engraçado do que alguém caindo, especialmente se for com um bolo na mão ou taças e etc. Eu acho que a pulsão de morte, como diria Freud, é uma maneira de nós lidarmos com o que também Freud chamou de ferida narcísica, Saulo de Tarso chamou de espinho na carne. Nós temos dores, por isso que eu escrevi esse livro. E essas dores, a melhor coisa é que eu transporte para os outros. Quando eu encontro um bode expiatório, e a história é cheia de exemplos trágicos disso, eu vou pensar, tudo seria bom se o outro não existisse. Porque isso, vou usar de uma forma mais erudita, tira meu esfíncter da reta. No momento que eu aponto para o outro como a causa dos meus males. Se as pessoas se conhecessem, princípio socrático básico, gnose se auton, conhece a ti mesmo. Se as pessoas se conhecessem, se as pessoas tivessem uma vida equilibrada, afetiva e sexual, se as pessoas tivessem conhecimento de princípios filosóficos, humanísticos e, por que não, religiosos, se as pessoas tivessem seu foco na sua vida e, como querem os estoicos, no seu autoaperfeiçoamento, elas não se preocupariam com a vida alheia. Mas se nós fracassamos no micro-universo do condomínio, se nós não conseguimos unidade entre pessoas do mesmo endereço, provavelmente com uma renda similar,
por morarem no mesmo endereço, como eu vou conseguir com povos distantes? Como eu vou conseguir isto? E a solução melhor é que eu ataque o outro, que eu produza a violência. Os grandes poderes, e o que eu mais temo, especialmente no Brasil, que são os micropoderes. Temo a presidência, sempre temo quem tem muito poder, mas temo o síndico, o delegado, o coordenador de turno da escola. Eu morava em um prédio que a síndica entrava saudando, exatamente como a Rainha Elizabeth, ao dar uma audiência em Buckingham. E ser síndica daquele prédio meia boca na Pompeia dava a ela um empoderamento extraordinário. Então, eu lembro de uma charge do Carlos Ruas, que desenha muito bem, de uma massa amorfa no chão, chamada ideologia, e passa as pessoas, que bonitinha, olha uma ideologiazinha, olha que linda essa ideologia recém-nascida. Aí dão para ela um copinho de poder. E a ideologia vira um monstro. Eu tenho medo do poder nas mãos das pessoas, porque nós somos potencialmente desequilibrados. Tal como o Dr. Simão Bacamarte no Alienista de Machado, eu hoje acho que o equilíbrio é uma ilha num oceano de insanidade. Então, claro, nós temos o privilégio de que todos que estão aqui são equilibrados e pacíficos. Mas há outros grupos que não têm isso. Então, o que é o meu esforço? Vou citar uma frase conservadora que está no texto do João Pereira Coutinho, que é Conservadorismo Explicado para Reacionários e Revolucionários. Eu gosto muito desse texto. O João Pereira Coutinho, citando um outro autor, diz: a função da sociedade, do Estado, da sinagoga, da igreja, da mesquita, não é introduzir o paraíso, é evitar o inferno. Um senhor que eu gostaria de ter acesso, porque eu li isso na revista da Folha há alguns anos, um senhor do Bom Retiro, um senhor tradicional, judeu, do Bom Retiro, perguntaram a ele, a repórter perguntou, dados seus vizinhos coreanos, islâmicos, bolivianos, na transformação que o bairro sofre, o senhor acha que todos devem se amar? E ele, realista, prático, disse, não, basta não se matarem. Já está suficiente. A gente não precisa se amar, basta se respeitar. E não é necessário, eu acho que a utopia do amor é bonita, mas amar a todo mundo é complicado, é muito complicado. Então, eu gosto dessa... Isso saiu na revista da Folha, eu queria ter o nome desse senhor, que é aquela sabedoria prática que eu admiro em muitas pessoas, não é? Quer dizer, aquela sabedoria direta, de dizer as coisas objetivas sem muita enrolação. Eu acho que a gente chegou no limite de horário, mas eu estou vendo que tem aqui o senhor, ela quer perguntar também. Vamos fazer o seguinte, se o Karnal topar, tem o senhor, tem alguém ali atrás, que eu vi, tem a Júlia aqui, mas então são 3. Vocês 3 fazem, 4, a senhora também? Então 4 fazem a pergunta, a gente junta no liquidificador e o professor responde. Tá bom? Pode ser assim? E aí a gente, de alguma maneira, encerra com todo mundo participando. Nessa época de pós-verdade que nós vivemos, né, onde as narrativas é que importam, não os fatos, e no mundo editado das redes sociais, a saúde mental será a nova seleção natural? Arquivou essa? Arquivou, Perfeito, calma. Vamos para lá, para ela lá atrás. Vamos. Aqui, por favor. A senhora e o senhor. Saúde mental e Darwin, primeira pergunta. Por gentileza, senhor. Professor, retomando... Eu sinto uma presença, mas eu não... Eu sinto... está aqui, desculpa, eu senti uma presença. Retomando o seu comentário a respeito das músicas que cantávamos há uns tempos atrás, e agora, mais recentemente, os 7 anões já não podem mais trabalhar com a Branca de Neve na Disney. Aí a minha pergunta é, por que tentar apagar essa história, Monteiro Lobato, por exemplo, tentar apagar essas histórias porque fazem parte de um contexto
de uma realidade de época. Então, eu não entendo o porquê dessa distorção dos fatos e condenação dos fatos. Era isso que eu gostaria de saber. Segura, junto as duas. Aqui a gente é saúde mental, aqui é Sete Anões. Temos lá. Ali atrás. Então, se a Esse vai Branca ser de um Neve desafio, tomasse Valium... Eu estou curioso para saber como é que tu vai fazer isso. Vamos lá atrás. Eu queria saber, quando você fala da mente moralista, ele fala dos grupos, da moral, da consciência, e quando a gente fala das tragédias e dos grupos identitários, não tem a ver com essa mente moralista e esses grupos que disputam um com os outros, e tem um pouco a ver com o que ela está falando de cancelamento ou de outras coisas assim. Obrigada. Foram essas? Não, Tinha mais temos o senhor mais aqui. um, Tinha mais o mais senhor uma aqui. aqui. Desde criança, eu tenho sido ensinado que o homem é um animal racional. Esse conceito se confirma hoje em dia? Ótimo. E agora veremos Se a Branca de Neve tomasse Lexotan, né? Vamos voltar. Eu vou de trás para diante. Eu vou ler da direita para a esquerda, em ivrites. Então, em primeiro lugar, a racionalidade humana é um dos grandes debates. Somos maus por natureza? Hobbes diz que sim. Somos neutros? Folha de papel em branco? Locke afirma que sim. Somos bons por natureza? Rousseau diz que sim. Não? A sociedade que nos corrompe. Quem tem 2 filhos aqui sabe que o segundo parece ser filho do adultério, porque não tem nenhuma relação com o irmão. Ah, mas é na minha família? Não, é Caim e Abel. É Esaú e Jacó, Salomão e Absalão. Lembrem-se que a primeira família do mundo é uma família perfeita, feita diretamente por Deus, segundo a narrativa do Bereshit. Não tinha sogra. Isso é fundamental. Não tinha umbigo, não tinha nora, não tinha nada disso. E os 2 pais primordiais traíram o único código de ética da empresa. E os 2 filhos, um matou o outro. Então, é uma família com 2 infratores, um assassino e um cadáver. Descendemos dessa família, que era mais funcional do que a nossa, em vários sentidos. Então, as questões relativas à memória que isto provoca, eu acredito que o homem é também racional, o homem é também violento, o homem tem um cérebro reptiliano, tem uma parte frontal que distingue o bem do mal, que demora a se formar, mas tem um cérebro reptiliano visível no trânsito diariamente. O que significa isso? É unidimensional dizer que o homem é um animal racional. Ele pode ser. Os animais não têm liberdade. As abelhas, gente, funcionam há milhões de anos porque não têm liberdade. As abelhas operárias jamais acordarão socialistas. Vamos formar um sindicato e derrubar essa rainha vagabunda e proclamar a república. Elas jamais farão isso. As abelhas têm... O leão nunca será vegano. Se o leão for vegano, ele morre. E eu posso ser vegano, posso ser vegetariano, posso ser lacto-ovo vegetariano e posso ser carnívoro e eu sobrevivo. Então, nós temos uma liberdade muito grande. Os animais entram no cio e acasalam na primavera, os mamíferos. Na primavera, nós casamos. E o efeito é oposto. Né? O efeito é oposto. O que significa isto? Que eu estou lidando com uma dimensão do humano. Sobre a questão de Monteiro Lobato, etc., eu recomendaria meu texto Estadão mais recente sobre como devemos nos comportar diante dos textos ofensivos do passado. Então, por exemplo, um cidadão de ascendência Rome, ou como se chamava antigamente cigano, processa o dicionário Wise, que registra entre os sentidos da palavra cigano, usado no passado como sinônimo de ladrão ou dissimulado. Assim, Machado de Assis usa que os olhos de Capitu são oblíquos dissimulados como de uma cigana. O cidadão processa o dicionário, já que Machado não foi localizado para ser intimado. Como historiador, eu quero que conservem os documentos, romances, etc., tal como eles foram escritos.
Se eu vou, como historiador, à fonte, como adulto, se vai para outro adulto, eu colocaria com notas ao pé da página. Colocaria com notas, então, explicando, por exemplo, os preconceitos do passado. Para crianças, o meu cuidado é maior. Eu devo selecionar textos que estimulem a diversidade e a cooperação. Aristóteles diz que as crianças não nascem morais, elas têm que ser educadas. Ao contrário de Platão, que o processo de educação é uma rememoração, em Aristóteles é um processo de aprendizado novo. Então, para crianças, os melhores textos. Você vai ensinar uma história da Bíblia, há muitas belas histórias da Bíblia. Mas como eu escrevi no Estadão, não leia para a criança que Davi, para agradar seu futuro sogro, cortou 200 prepúcios ao invés dos 100 solicitados de filisteus. Você vai ter que explicar muita coisa para dizer isso. E graças a isso, Saul, primeiro rei, sentiu firmeza no genro. Porque ao invés de matar 100, como foi pedido, matou 200 e entregou num saco para Saul. Então, como é que você vai explicar essas passagens? É mais difícil, tem tanta coisa que você pode usar, se você quiser uma narrativa bíblica. Não precisa pegar passagens complexas a esse respeito. Então, educar crianças é uma coisa, escrever texto para adulto é outra. E eu vou entender que Monteiro Lobato, sim, tem textos racistas, nem tanto porque diz que tia Anastácia imitava um determinado primata, mas o texto dele sobre o presidente negro, com um presidente negro eleito nos Estados Unidos, uma ficção do Monteiro, esse é um texto Ku Klux Klan, completamente racista, completamente inimigo de qualquer concórdia racial. Isto pertence a uma época. Mesmo assim, Lobato é um grande escritor, que pertence a uma época. Então, eu tenho que entender essas coisas para poder lidar com as pessoas. Sobre saúde mental, é o maior patrimônio do futuro. Quem aqui tem filho e quer fazer medicina, não deixe fazer pediatria. Estão desaparecendo as crianças, estamos envelhecendo. Faça geriatria. Mas a especialidade em doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer ou então demência senil, tem grande futuro entre nós. E o Val Harari diz que nós vamos durar 120 anos, quem nasceu no século XXI. Aliás, que é o limite que a Bíblia põe para a vida humana, né? 120 anos. Não poderíamos imitar Matusalém com 969, mas durar 120 anos significa casamentos de 90 anos. Sogra por 75, por exemplo. Isso é um pouco complicado. O que nós faremos com aposentadorias longas? O que fazer com isto? Como lidar com isso? Pensem só, nós somos educados a pensar no futuro. Shawn Achor critica isso no livro da Felicidade segundo Harvard. Eu estou no ensino médio e me dizem, não se preocupe, a felicidade está na faculdade, porque aqui você tem que estudar tudo. Chega na faculdade e lhe dizem, não, aqui a felicidade é o estágio. Aí você chega no estágio e diz, a felicidade é ser efetivado. Aí você é efetivado, entra na empresa, passa 40 anos perseguindo meta, dobrando metas. Você se aposenta, vai para casa, os homens em particular têm grande dificuldade com o exercício da aposentadoria. Aí chega o rabino e garante, não se preocupe, meu, felicidade é lá em cima, que aqui ela não existe. Essa promessa permanente da felicidade à frente, e não como instrumento para viver neste momento, ela é um grande equívoco. Shawn Achor diz isso no livro, Achor é A-C-H-O-R, ele diz que a felicidade é a condição para eu conseguir as coisas. As histórias são criadas de acordo com uma concepção de um tempo. O príncipe beija Branca de Neve sem licença dela. Nós chamamos isso hoje de assédio. Os anões recebem Branca de Neve, os anões são mineradores e são chamados de anões. Como Victor Hugo, os jovens não sabem, mas antes de fazer bolsas ele escrevia uns textos de literatura, como Victor Hugo chamaria hoje o Corcunda de Notre Dame?
E as frases que o cônego diz para ele sobre o Congo Notre Dame, ou sobre a Esmeralda, são frases terríveis. Notre Dame de Paris é considerado um dos melhores romances românticos da história, superior inclusive aos Miseráveis, ou a 1793, o outro romance dele. Como o Walter Scott, criador do romance histórico, Ivan Oé, trataria como ele trata, como a canção de Rolando trataria, por exemplo, da Guerra de Reconquista, como toda literatura teria que ser reescrita. Eu já vi a Bíblia feminista, eu examinei. No princípio, Deus, deusa, criou o céu e a terra. E eu acho que, como historiador, eu não mexo nas fontes, mas eu explico às pessoas como era aquele comportamento naquela época. Antes da pandemia, saúde mental era uma natureza, hoje é uma conquista. Quem não faz meditação, ouçam o tio, comece a fazer. Não é uma proposta, faço todos os dias. Há muitos anos. Começou como um projeto religioso, meditação, e hoje eu faço todos os dias. A meditação começa com exercício, vamos pegar a linha Zen, de atenção à respiração. Consciência de onde eu estou. Saúde mental implica não olhar o celular a toda hora. Saúde mental implica dizer que a energia ruim de alguém, vou usar essa metáfora, ela pertence àquela pessoa. A pessoa está furiosa, é um direito dela, mas é dela aquilo, não é meu, não pertence a mim. E eu tenho que reconhecer isso. Saúde mental é uma conquista, mais chás e menos café. E a pandemia nos prendeu com filhos, escritório, álcool e carboidratos. Isso é muito complicado. Ninguém terminou a pandemia mais magro e mais feliz. Ah, se eu pudesse ficar mais tempo em casa. Esse era o sonho. Depois da pandemia, ninguém mais postou família dom de Deus. Gente. Ninguém mais postou isso. E os pais não reclamaram da falta de conhecimento dos filhos. Os pais reclamaram que os filhos estavam em casa. A escola fez falta como creche e não como instituição de formação. Então, eu diria que eu tenho que alertar as pessoas que as coisas mudam permanentemente. Eu discuti com uma pessoa conservadora que disse que é absurdo banheiro unissex. Eu disse, como é que você faz no avião? Não, nunca peguei um avião que tivesse banheiro masculino e feminino. Não, e na sua casa tem divisão por gênero? Não, ou seja, nós temos que parar de pensar em bobagem, mas me irrita muito, apesar de eu, por exemplo, ser uma pessoa que não usa com naturalidade, porque não gosto, mas não vejo problema nenhum em usar expressões de linguagem neutra, a pessoa que me diz menos, para mim fazer, houveram, fazem anos, e se irrita com todes, porque violenta a gramática. Se você só se irrita com algo que toca em gênero, isto revela muito de você. O nosso ódio é o que mais nos revela. Nosso ódio revela muito. Então, o conselho que eu penso para a saúde mental é dos estoicos. Foque em você. Aperfeiçoe-se, melhore a você. E só muito posteriormente se preocupe com os outros. Falaram mal de você, diz Epicteto. Imagina se soubessem de tudo. Imagina. Senhoras e senhores. Obrigado. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a CIP pela oportunidade, que existam mais encontros, mais pessoas, mais trocas de ideias sempre. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Muito obrigado, professor. Obrigado a professor todos Leandro e a Carnal. todas. Esse, from my mind to yours.